A gente vai falar agora de mercado de trabalho, porque nesta semana o ministro Luiz Marinho do Trabalho voltou a defender uma mudança no regime dos trabalhadores com alteração da escala e a defesa do fim da escala 6x1. O governo brasileiro tem batido nesta tecla ao longo das últimas semanas e dos últimos meses, e aparentemente este será um assunto das eleições presidenciais. Sobre isso eu vou conversar com o Renato Correia, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Presidente, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Quero ouvi-lo. O setor da construção é um empregador grande, importante da economia brasileira. Há condições de alterar a escala e acabar com a escala 6x1? Presidente, boa noite. Fernando, boa noite. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, com toda a audiência da CNN Money. Olha, nosso setor vê com preocupação essa alteração, né? É uma alteração que nós entendemos que precisa ser discutida, né, bem discutida e de forma até mais ampla e mais abrangente, porque alterar a carga de trabalho, né, a carga horária de trabalho, ela impacta diretamente no curto prazo nos custos, sem uma contrapartida de produtividade, né? Então, isso prejudica, de maneira geral, todo o mercado, em especial da construção civil, que hoje emprega 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada, né? Então, nós entendemos que isso precisa ser discutido com profundidade, com seriedade, né, para que a gente possa fazer um projeto de aumento de produtividade para o nosso país e, com base no aumento de produtividade, possa fazer aí sim uma redução no futuro de carga de trabalho. E isso não é uma ideia brilhante, não é? Isso é olhar o que aconteceu em países que já implantaram isso, essa redução, mas com um aumento de produtividade enorme, né? Hoje o Brasil sofre da falta de competitividade do mercado internacional pela baixa produtividade, que é um conjunto de características do Brasil, né? Um custo Brasil grande com burocracia, por exemplo, a falta de infraestrutura, né? A questão da educação, questão de tecnologia e inovação. Então, é um debate profundo, a gente defende que ele seja feito, mas com a profundidade e a abrangência necessária para dar um rumo adequado ao nosso país. Presidente, alguns setores da economia brasileira têm conseguido aumentar sua produtividade. Por exemplo, o agronegócio, a produtividade no campo tem crescido bastante. Na construção, qual tem sido a evolução deste indicador? O uso de tecnologia tem permitido algum avanço? Qual é a temperatura deste assunto hoje? Olha, o nosso setor está muito animado com a transformação que está por vir, né? Ela é muito maior do que a transformação que nós tivemos até o momento. Nós tivemos uma primeira barreira para a industrialização da construção, que é a questão da reforma tributária, né? Como a reforma tributária a ser implantada no Brasil, né? Do CBS e do IBS, que é o valor agregado, o imposto sobre valor agregado, coloca a nossa tributação em linha com as tributações dos países desenvolvidos, e é uma sistemática que permite a industrialização que era impedida pelo tributo tributo sobre tributo, que é né, tributo em cascata que ocorria na legislação brasileira. Então, esse é o primeiro ponto que vai nos permitir, né? Então, agora, nós precisamos ainda melhorar a questão da capacitação, da tecnologia mesmo, e isso, o país precisa de infraestrutura como um todo para que a gente possa avançar na questão da produtividade. Nós ganhamos produtividade com a escala, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, que permitiu na área da habitação fazer algumas transformações tecnológicas, fomos parede de concreto, desenvolvimento aí
de construção a seco, drywall, né, construção leve e sustentável, mas nós temos muito que caminhar ainda. Então, presidente, o que o senhor está nos contando aqui é que há condições para se ter uma produtividade maior na indústria da construção, mas hoje, janeiro de 2026, o senhor entende que não há condições ainda para esse trade-off entre aumento de produtividade e redução da escala. Isso indica que para a indústria da construção o eventual fim da escala 6x1 não é um tema proibido, mas que ele deve avançar com cautela desde que haja uma contrapartida em termos de produtividade. Exatamente. Eu acho que nós precisamos caminhar com a produtividade para que haja a possibilidade de redução de carga de trabalho, de carga horária de trabalho, sem reflexo no custo do consumidor. Senão nós vamos ter mais dificuldade em ofertar a habitação, mais dificuldade de ofertar a infraestrutura para o país, porque haverá um reflexo direto nos custos. Então é importante esse debate para que a gente possa caminhar. O que está acontecendo também, assim, o país já tem instrumentos para regulação através das convenções coletivas, né? Hoje, pelo próprio sistema mediador do Ministério do Trabalho e Emprego, nós temos 29% das negociações coletivas já citando algumas cláusulas sobre jornada de trabalho. Então, assim, nós já temos ferramentas para regionalmente, localmente, fazer essa negociação com os próprios trabalhadores, permitindo o ajuste de região, de condição da própria economia local. Então, nós temos essas ferramentas já implementadas, né? Então, para aqueles casos onde já houver ganho de produtividade, você tem a ferramenta já definida. Nós ficamos muito preocupados em regramentos únicos para o Brasil todo, né? O Brasil é muito diferente. Se você pegar só a informalidade, né? A informalidade média do Brasil é 38,7%, segundo a PNAD. Mas no Norte e Nordeste é 50%. Então, eu acho que nós temos que debater nesse contexto também essa questão da informalidade, né, que atinge muito fortemente o país e que é prejudicial ao trabalhador, porque quando você aloca uma decisão que só vai proteger quem está na formalização, na formalidade, você deixa 40% fora desse contexto. Acaba sendo uma discussão que vai beneficiar quem, de alguma maneira, já é beneficiado pela condição da formalidade. Agora, presidente, o senhor trouxe essa discussão para um patamar interessantíssimo, que é a não interdição, né? O senhor disse que há condições de discutir este assunto, desde que, obviamente, haja racionalidade, condição para isso. E o senhor cita a produtividade como sendo uma bandeira, uma avenida para nortear uma parte deste debate. Daria para pensar, por exemplo, presidente, que as condições para a redução da jornada de trabalho dos trabalhadores da construção civil, elas podem aumentar à medida em que, por exemplo, a reforma tributária avance na sua transição e, dois, que os próprios trabalhadores entrem em processos de requalificação para a adoção de novas tecnologias nos canteiros de obra? Eu diria até mais. Além desses fatores que você citou, Fernando, nós temos um custo da burocracia de aprovação de projetos no país, um custo que levantado em 2012 pela CEBIC, 2012, 2014, que representa 12% do custo do imóvel, a parte da burocracia ligada ao processo de construção no país, né? Então, nós temos uma janela de oportunidade imensa de melhorar a produtividade nesse processo se houver um esforço, tanto aí de poderes municipais, estaduais e federais, que esse conjunto de aprovações, né, acaba atravessando por todas essas esferas, de reduzir e de desburocratizar. Ainda é muito penoso, né, e custoso para o empreendedor conseguir o licenciamento, o habite-se ao final. Isso tudo, quem paga a conta acaba sendo o usuário final. E isso faz parte da produtividade do país e da construção civil nesse aspecto. Então, acho muito importante
além da educação, além da formação, além do tributo, a gente pensar rapidamente na eficiência dos processos burocráticos, né, da máquina. Presidente, o governo tem batido muito nessa tecla da perspectiva, ou pelo menos do desejo de discutir este assunto. O senhor, como presidente de um dos setores mais importantes em termos de geração de riqueza e de postos de trabalho, o senhor ou a CEBIC, como entidade, já foram procurados pelas autoridades em Brasília para tratar deste assunto e discutir estes assuntos que a gente está trazendo aqui para a nossa audiência? Olha, depois do aquecimento desse debate ao final do ano passado, nós ainda não fomos procurados para fazer as nossas contribuições, mas eu tenho certeza que isso ocorrerá. Nós temos uma relação muito boa com o ministro Luiz Marinho e com a equipe de governo. Eu tenho certeza que isso ocorrerá em breve. Muito bem, a gente conversou com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Renato Correia. Presidente, obrigado pela conversa. E é com transparência e dessa maneira, com troca de ideias, que a gente vai avançar nesta discussão. E que bom poder contar com o senhor aqui. Presidente, obrigado pela conversa. Uma ótima noite de quinta-feira e bom ano para o senhor, porque a gente não tinha conversado ainda em 26. Feliz 2026 para você, para toda a sua audiência. Obrigado pelo convite. A CEBIC está sempre à disposição, Renato. Até logo. Boa noite.